Quando a gente olha para o mercado de REITs, que são como se fossem os primos dos fundos imobiliários lá nos Estados Unidos, a gente vê um mercado muito mais maduro. A gente vê um mercado de REITs com REITs de hospitais, telecomunicação, centros clínicos, tudo que você pode imaginar, inclusive os data centers, que na minha opinião são um dos melhores segmentos de REITs lá nos Estados Unidos. E aí veio a ALZR11 e fez a aquisição do seu primeiro imóvel dessa categoria de data centers, e na minha opinião esse é um marco muito importante, é um marco histórico, é um marco que a gente realmente vai entrar em outro patamar aqui no fundos imobiliários, claro que é só um passo. Então por isso, por causa dessa importância, eu decidi gravar esse vídeo aqui. E quando a gente analisa o nosso mercado, a gente não precisa literalmente copiar os Estados Unidos. A gente tem um potencial gigantesco de crescimento. Vamos pensar, por exemplo, imagina um fundo imobiliário, um grande fundo imobiliário com estádios dentro dele. Ou imagina só, indo muito além, a gente tem um fundo imobiliário investindo em centros de treinamento no país inteiro, do norte ao sul, sudeste, centro-oeste, tudo que você pode imaginar, onde você vai pegar as categorias de base e vai colocar lá dentro para treinar. E aí você vai ter os inquilinos dos grandes times de futebol no país inteiro, e aí você vai evoluir também o futebol. Mas claro, isso é só um setor que a gente tem diferente dos Estados Unidos. A gente tem muito a crescer em fundos imobiliários de saúde em geral, como centros clínicos e hospitais no país inteiro, principalmente fora do eixo Rio-São Paulo. A gente tem muito a crescer em infraestrutura 5G ou até o 6G, já pensando no longo prazo. Então a gente tem muito a crescer e eu realmente acredito muito no crescimento aqui do mercado de imóveis no Brasil. E com essa longa introdução, que eu vou falar agora sobre o ALZR11, essa compra de imóvel, mas também um movimento um pouco mais big picture, uma análise de 3 exemplos mais para o longo prazo. Vou trazer também no final do vídeo mais uma comparação com REITs nos Estados Unidos e a performance dele, e no final, se na minha opinião vale ou não investir nesse tipo de setor, e aí também um pouco agora aplicado no primeiro fundo imobiliário de data center no Brasil. Antes de mais nada, para quem não me conhece, meu nome é Henrique Dutra. Se você gosta desse tipo de conteúdo aqui, dê uma moral e se inscreva no canal e curta esse vídeo que vai ajudar bastante, principalmente nesse início de projeto. E falando agora sobre o ALZR11, eles soltaram um fato relevante recentemente, falando da aquisição de um novo imóvel por 49 milhões de reais, esse imóvel que é da Sky. Esse imóvel é localizado em Santana de Paraíba, que é um grande centro ali de data centers que está desenvolvendo em São Paulo. Esse imóvel tem quase 20 mil metros de área de terreno, com construção ali de 4.027 metros quadrados, ou seja, é um imóvel bem grande e é um dos principais data centers e centros de transmissão da Sky na América Latina, ou seja, é um imóvel bem importante para a Sky. E aí, quando a gente analisar um pouco do big picture aqui, um pouco de como funciona o setor e qual a exigência de data centers aqui, que a gente consegue aprender muito. Eu recomendo muito que você leia, independentemente se você é cotista ou não, o fato relevante que vai estar na descrição aqui desse vídeo, do ALZR11, falando sobre toda essa aquisição. Só que eu vou destrinchar um pouco para você. Então, o primeiro aspecto importante aqui são as particularidades desse tipo de imóvel para os seus inquilinos. Então, esses imóveis são bem importantes para qualquer tipo de grande empresa e eles precisam ter muitos requisitos ali. Por exemplo, eles precisam ter geradores capazes de operar todo o data center caso tenha uma queda de energia. Eles precisam ter câmeras 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eles precisam ter todo um mecanismo anti-risco de incêndio, anti-risco de algum tipo de problema com gás. Então, assim, tem várias exigências e imóveis desses tipos são um pouco mais refinados em geral do que outros tipos de imóveis. Porque, assim, esses data centers, né, onde ficam armazenados transmissões de dados ou armazenados mesmo os dados físicos de, por exemplo, o vídeo que você está assistindo aqui, eles precisam ser disponibilizados na internet a qualquer momento. Então é algo bem importante que realmente mexe diretamente com o lucro e o prejuízo desses tipos de empresa, como a Sky ou como grandes empresas como o Google lá fora, né, que mexe muito com o data center. Então, esse tipo de imóvel refinado, ele tem um custo e ele tem seus riscos também. Então, não é um tipo de fundo imobiliário ali muito tranquilo de você analisar. Olha, por exemplo, aqui esse trecho que eu tirei do fato relevante da LZR11. Eles citam aqui, bem importante,
que sua construção foi desenhada para acomodar toda a operação sem risco de instabilidade elétrica, geológica ou interferência eletromagnética. Olha a importância disso aqui. É muito importante para o fundo realmente operar o tempo todo. Então esse é o primeiro aqui, Big Picture número 1 que eu botei aqui. É muito importante você saber que esses tipos de imóveis são mais refinados e aí tem um cuidado extra. E aí quando você analisa em um cenário mundial, porque esses data centers geralmente operam a níveis mundiais, ou por exemplo aqui na Sky para a América Latina inteira, você precisa realmente estar disponível o tempo todo. Segundo aspecto aqui é a relação entre o inquilino e o fundo imobiliário. Quando a gente analisa aqui esse fato relevante, eles falam muito, o ALZR11 fala muito da Sky. E aí eles falam até da controladora da Sky, que é a AT&T, uma grande empresa dos Estados Unidos. E o ALZR em geral, não só aqui no data center, eles prezam muito esses inquilinos fortes. Então isso é muito importante. Mas como eu falei, esses imóveis são tão importantes para a estratégia, para o lucro operacional no final desses inquilinos, como por exemplo a Sky, que a Sky não vai vender esse imóvel para qualquer tipo de gestão. Então realmente esse tipo de capacidade de você gerir o imóvel é bem importante. E aí isso abre, como pensando no Big Picture, o ALZR como um grande player nesse mercado se eles conseguirem fazer um bom trabalho e eles conseguirem penetrar realmente no mercado ali em vários tipos de inquilino e vários tipos de imóveis. Quando a gente analisa lá fora, a gente tem inquilinos que preferem alguns tipos de fundo imobiliário em termos do país inteiro e aí eles operam apenas com esse tipo de fundo imobiliário, lá chama REITs, como eu falei. Então assim, essa relação é muito importante e aí o ALZR11 realmente passou à frente aí de todos os outros fundos do mercado. Então a gente tem os móveis refinados, a gente tem a relação entre inquilino e fundo imobiliário bem importante e a gente também tem o local em geral, que nesse caso aqui é Santana de Paraíba. O fato relevante, ele traz que esse é o principal polo de data centers no Brasil. E novamente, quando você está atuante ali, você como fundo imobiliário, você está atuante sobre toda aquela área física mesmo, você consegue expandir bastante ali naquela área. Então, como nenhum fundo imobiliário ainda tem data centers no Brasil, a LZR11 foi o primeiro, eles conseguem também expandir muito mais rápido. Então, assim, procura no mercado, vai ter, e emissões futuras do ALZR11 provavelmente vão acontecer para eles expandirem e aproveitar essa onda que eles começaram. Então ali, é muito importante você estudar, caso você queira entrar aqui na ALZR11 por causa dessa estratégia, um pouco de Santana de Paraíba e como funcionam esses grandes polos de data center que nos Estados Unidos tem muito, mas no mundo inteiro tem, Japão tem alguns centros, tem uns polos de data center bem grandes ali, bem concentrados, e aí atuam, não é qualquer fundo imobiliário que entra ali, não é qualquer gestão que entra ali. Então assim, quando a gente analisa todos esses três fatores aqui, a gente engloba uma estratégia geral que vai ser bem importante aqui para o ALZR11. E aí, comparando um pouco com os mercados de rates nos Estados Unidos, eu vou colocar aqui uma lista dos principais rates de data center para você estudar. Não é objeto de estudo desse tipo de vídeo aqui, senão vai demorar muito, vai ter um vídeo de 30, 40 minutos, mas eu vou destacar dois, que é o Series 1, que é ticker CONO, Cone, né? E o Equinix, que é o ticker EQUIX. Esses são grandes data centers, grandes fundos imobiliários que operam com data centers no mundo inteiro. O Equinix, por exemplo, tem 210 data centers no mundo inteiro, espalhados em 25 países. Eles são muito fortes em todos esses países, principalmente no Japão. Eles lá têm 11 data centers, o maior data center disparado é do Equinix. Então, assim, por que esses fundos imobiliários conseguem performar tão bem ao longo do tempo? Como eu falei no Big Picture aqui no vídeo em geral, são imóveis refinados, uma gestão tem que ser muito ligada ali ao inquilino e realmente operar com todos os padrões de segurança. Então, quando você tem um fundo imobiliário, de novo, o REIT é um pouco diferente, não leve em consideração que o REIT é exatamente igual a um fundo imobiliário, mas para efeito desse vídeo aqui dá para comparar. Quando você tem uma gestão realmente capaz de operar esses tipos de imóveis e é um imóvel de tecnologia, um imóvel que está diretamente ligado com toda essa operação, você consegue realmente performar ao longo do tempo. Então aqui, ó, vou colocar o gráfico do Equinix aqui para vocês, você vê a performance ao longo do tempo realmente excelente. E o Cone, que é o Series 1, é um pouco mais recente, mas também vem com uma performance excelente, muita gente comprando porque visando a valorização. Tem os dividendos, obviamente, mas também visando a valorização desses imóveis que são muito importantes e tem um valor muito grande ao longo do tempo.
Afinal, vale ou não a pena investir nesse tipo de setor? Eu acho que por tudo que eu falei bem aqui durante o vídeo, a resposta é sim. Só que, claro, depende da sua estratégia. Se você está buscando dividendos e um retorno rápido, isso não vai acontecer. Precisa primeiro uma experiência da gestão, precisa de uma expansão em vários tipos de data center, mas são imóveis refinados, tem uma relação ali inquilino e fundo imobiliário bem forte, existem estruturas judiciais bem a longo prazo, por exemplo, a LZR11 aqui nesse vídeo que eu falei, eles fecharam esse imóvel por 15 anos de contrato, é muita coisa. Então tem vários sinais positivos, tem uma performance boa global, é um imóvel que é necessário para a empresa, então todos os sinais verdes estão e com certeza eu vou investir nesse tipo de setor. Agora, também não dá para simplesmente pular no barco do LZR11 como eles já são, pensando se eles já são experts no assunto. Eles não são, eles podem se tornar e é muito importante que a gente analisar as próximas emissões e os próximos passos. É um marco histórico, é um marco de inovação, é um marco importante, mas é só o primeiro passo. Vamos ver como vão ser os próximos passos. Ou seja, não vai comprando achando que vai explodir no curto prazo. De qualquer jeito, se você gostou desse vídeo, se você viu qualquer valor em qualquer coisa que eu falei, dê uma moral lá, se inscreva no canal e curta esse vídeo que vai ajudar bastante. Cada número que cresce a gente está de olho. E se você quiser também, siga a gente no Instagram, @ohenriquedutra. A gente está compartilhando muito conteúdo bacana lá sobre fundos imobiliários, sobre ações, sobre vários tipos de assunto no mercado financeiro. Um grande abraço e até a próxima.